Eu dedico esse vídeo a todos que em algum momento desses 10 anos clicaram no botão de play de algum dos vídeos do meu canal. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso, nunca tenham imaginado, mas vocês ajudaram a escrever essa história junto comigo. Então esse vídeo é pra vocês. Quando eu comecei esse canal, eu pensei que eu ia ajudar a contar um pouco da história da música sertaneja. Mas 10 anos depois, eu percebo que eu estava também escrevendo a minha própria história. Eu sou o Dudu Porcena e também estou participando do Festival Sertanejo da Clube FM. E escolhi essa música com muito carinho para cantar para vocês. Existe uma pergunta que me fazem há muitos anos. Como você conseguiu chegar tão perto assim da música sertaneja? Eu sempre fico pensando na resposta. Alguns pensam que foi por sorte, outros acreditam que foi por conhecer as pessoas certas. Tem gente que acha que eu planejei tudo isso. A verdade é que tudo começou mais ou menos assim. 15 de junho de 2016. Naquele dia eu estava criando um canal importante. Não estava criando uma carreira. Eu não imaginava entrevistas, não imaginava camarins, não imaginava artistas me conhecendo, muito menos subir num palco um dia com os meus maiores ídolos. Naquele dia eu só queria vencer um medo. O medo de começar. Oi, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Durante muito tempo eu tive vontade de criar um canal. Eu sempre gostei de comunicar, de ligar uma câmera, conversar. Eu achava legal aquilo. Eu gostava de criar coisas. Eu gostava de compartilhar ideias. Mas existia uma voz na minha cabeça dizendo: ninguém vai assistir. Você vai passar vergonha, vai perder tempo. Eu vou confessar que eu fico meio com vergonha de ir pra rua pra gravar isso. Eu acreditava nessa voz da cabeça. Por isso que eu fui adiando. Até perceber que se eu esperasse o momento perfeito, eu nunca começaria. É engraçado lembrar disso hoje porque o canal Alma Sertaneja nasceu nem sendo Alma Sertaneja. Na verdade eu tinha até medo de nichar. Eu pensava, será que alguém vai assistir um canal que fala só de música e música sertaneja? Então eu resolvi falar das coisas que eu gostava. Música de forma geral, um comentário ou outro, futebol, atualidades, Dragon Ball. E foi justamente um vídeo de Dragon Ball que inaugurou o meu canal. Parece até que é engraçado, mas quem tá aqui desde o começo lembra dessa imagem aqui do meu lado a cada vídeo que eu fazia, desde 2016. E depois daquele primeiro vídeo eu nunca mais falei de Dragon Ball, nunca mais falei de futebol, Neymar, política que seja. E sem perceber muito eu tava falando daquilo que eu tinha certeza que eu saberia dominar o assunto. Sertanejo. Não foi uma escolha estratégica, foi tipo um chamado. E eu simplesmente aceitei e até hoje eu não entendi onde foi aquele ponto de virada. Quando as pessoas olham um canal depois de 10 anos, elas imaginam a câmera, o cenário, a edição, a estrutura, mas quase ninguém imagina como começou. Minha câmera era um celular simplesinho. Meu microfone, não tinha, era microfone do próprio celular mesmo. Meu tripé, uma tábua de passar roupa com um objeto pesado para apoiar o celular. Esse objeto pesado costumava ser um creme hidratante da minha esposa. Meu cenário era uma parede e nada mais. E curiosamente eu nunca achei que aquilo fosse um problema. Porque quando a vontade é maior do que a estrutura, você simplesmente começa. Sim, isso aqui é uma tábua de passar roupa, um creme que segura o celular e essas são as lâmpadas que iluminam pro vídeo não ficar assim, todo escuro. E sim, isso aqui é um perfume que segura a extensão para extensão dar contato para a luz ligar. Tá vendo todo o dinheiro que o YouTube me proporciona? Tirando que eu ainda filmo com o celular, mas eu juro que eu vou melhorar isso aqui e vou arrumar uma câmera de verdade. Hoje eu vejo aquelas imagens e sinto carinho, cara. Porque elas me lembram que grandes histórias raramente começam grande já. Durante muito tempo o canal não era o meu trabalho. Eu trabalhava normalmente das 8 da manhã às 6 da tarde. Ainda finalizava a faculdade também. E mesmo assim eu decidi que eu postaria 4 vídeos durante a semana. Segunda, quarta, sexta e domingo eu postava o resumo de notícias da semana sobre sertanejo. O famoso DP News. Claro que com o DP News, além do resumo das notícias, nasceria dentro do DP News o momento que as pessoas mais esperavam no final do vídeo, que era o momento foda-se. Quando tinha aquelas notícias, digamos, que não agregavam em nada. Gente, esse é o momento foda-se! 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 Vamos para o momento foda-se. Cabelo do Luan Santana faz sucesso na web. Agora deixa eu voltar aqui. Devagarzinho. Cortou. Foda-se! Fala! Foda-se! Foda-se! Momento foda-se! Foda-se! É óbvio que merece
universo, foda-se. Existe uma emoção que só quem cria conteúdo conhece. Os comentários, a interação de gente que você nunca viu. No começo sempre são os bons amigos, familiares, os primos, um vizinho ou outro, que vai lá e dá uma moralzinha num vídeo seu porque você tá ali, digamos, pra ninguém ver praticamente. Mas um dia começaram a aparecer uns nomes desconhecidos. Alguns diziam, concordo com você. Outros escreviam, você tá completamente errado. E tinha aqueles comentários que me davam força, né? Até que enfim alguém falou isso, gostei desse cara, vou acompanhar. Parece pouco, mas não era. Porque pela primeira vez eu entendia que alguém escolhia gastar parte do seu tempo ouvindo o que eu tinha pra dizer, e isso mudou tudo. E logicamente que junto com os elogios vieram também as críticas, as ofensas, os ataques, os haters. Por muito tempo isso foi um incômodo na minha vida gigante, porque eu levava muito pro lado pessoal ofensas de pessoas que não sabiam 1 milímetro da minha vida pessoal. Eu pensava em apagar vídeos, eu pensava em apagar comentários, eu pensava em apagar o canal, assim, muitas vezes. Parece que foi difícil entender que quem tem um posicionamento, quem tem verdade no que fala, realmente vai desagradar alguém. E talvez tenha sido justamente isso que começou a moldar a minha personalidade como comunicador. E eu só fui me sentindo melhor quando eu apliquei na minha vida a frase que a gente sabe desde criança: é impossível agradar todo mundo. Então eu escolhi uma coisa que foi muito importante: ser eu mesmo. Um dos primeiros vídeos que ganhou força foi um vídeo que hoje nem tá no ar mais, não está público. Top 10 piores cantores sertanejos. Quem é da antiga lembra desse vídeo. Na época parecia um grande acerto, assim, mais de 300 mil visualizações. Para um canal pequeno aquilo parecia um prêmio. Mas o tempo foi passando e eu comecei a me perguntar, é por isso que eu quero ser lembrado? A resposta era não. Então eu fiz uma escolha. Privatizei o vídeo, abri mão das visualizações, porque eu percebi uma coisa muito cedo: nem tudo que dá audiência faz bem para sua reputação. Eu perdi números, mas eu comecei a ganhar algo muito maior: credibilidade. E eu gosto muito de ter esse negócio. Foi nesse período que eu percebi uma diferença muito importante. Muita gente queria dar a notícia primeiro, e tudo bem, mas eu queria contar uma história melhor. Enquanto alguns discutiam apenas o presente, eu mergulhava no passado. Eu pesquisava, eu lia, eu anotava, conferia datas, essa é a parte que eu mais gosto. Eu buscava ouvir versões diferentes também. Horas e horas tentando responder algumas perguntas que poucos faziam. Quem foi o Barrerito? Como foi a carreira de Alan e Aladim? Qual foi a primeira música da história da música sertaneja? Deixa eu te contar a história do Rick Renner. Qual a verdadeira história do Leandro Leonardo? Como foi que Chico Rei e Paraná marcaram geração? A história de Chico Rei e Paraná. Esses vídeos passaram a apresentar o meu trabalho para milhares e milhares de pessoas. Mas mais do que isso, mais importante ainda, entenda bem, esses vídeos passaram a apresentar muito da história da música sertaneja para uma nova geração e para pessoas que não tinham acesso a essas informações. Isso me faz olhar para trás e pensar que talvez o meu objetivo nunca tenha sido fazer sucesso, mas talvez foi uma missão até mais importante: impedir que muitas histórias fossem esquecidas. Porque uma pessoa, um artista no caso, só desaparece quando não tem mais ninguém contando a sua história, falando o seu nome. Enquanto eu pesquisava e fazia vídeos de história de grandes nomes icônicos da música sertaneja, eu não fazia ideia de que aos poucos a minha própria história começava a ser escrita enquanto eu contava histórias. E o primeiro sinal disso viria de onde eu menos imaginava: dos artistas. Depois de algum tempo postando vídeos, eu comecei a perceber uma coisa: na internet não basta falar, é preciso descobrir qual que é a sua voz. Durante um período eu ainda estava entendendo isso, testando formatos, assuntos, linguagem, até que eu comecei a perceber um padrão. Os vídeos que mais emocionavam as pessoas não eram aqueles que eu emitia uma opinião, eram aqueles em que eu contava uma história. Quando eu mergulhava na trajetória de um artista, quando eu pesquisava durante horas, dias até, quando eu mostrava curiosidades que pouca gente conhecia. Era ali que eu me sentia completo. Porque eu nunca quis apenas falar sobre música sertaneja. Eu queria fazer as pessoas se apaixonarem por elas ainda mais. Alguns vídeos sem pretensões assim de crescerem, terem visualizações, marcam bastante e me chamam a atenção. Um deles é o vídeo intitulado A Voz do Marrone. Eu publiquei, segui minha rotina normalmente e dias depois eu fui ver as estatísticas e tomei um susto. Dezenas de milhares de pessoas estavam assistindo e os comentários chegavam sem parar. As pessoas compartilhavam, discutiam, concordavam, discordavam, mas principalmente assistiam até o final. Naquele momento eu não entendia muito bem o negócio de algoritmo, na verdade eu não entendia nada. Retenção, viralização, nada. Eu só entendi uma coisa: as pessoas gostavam quando alguém falava de música sertaneja com profundidade. Hoje eu olho pra trás assim e penso numa coincidência linda. Um dos primeiros vídeos que realmente impulsionou meu canal falava sobre o Marrone. Anos depois eu estaria dentro da casa dele entrevistando o próprio. A vida tem dessas ironias bonitas. Primeiro você conta a história de alguém e depois, sem perceber, você faz parte dessa história. Mas eu acho que o verdadeiro divisor de águas, o vídeo assim, divisor de águas, ainda estava por vir. Um dia eu pensei num quadro diferente e publiquei o vídeo Evolução de Voz, Zezé de Camargo. Falar da voz
do Zezé de Camargo sempre gerou curiosidade, mas eu não sabia disso, eu não tinha essa pretensão. E mesmo assim, eu quis tratar esse assunto de forma respeitosa, sem nenhum tipo de sensacionalismo como era normal de ver, principalmente em programas de TV. 2 horas depois que esse vídeo estava no ar, 10 mil visualizações. Para quem vinha construindo as coisas ali lentamente, aquilo parecia algo estrondoso. Era a primeira vez que meu canal alcançava tão rápido muito mais gente do que era o comum. Aquele dia eu comecei a prestar um pouco de atenção de que eu estava aprendendo a comunicar com a internet, como que ela funciona. Não foi a primeira vez que eu falei de Zezé de Camargo no canal, e nem a última. E foi numa dessas vezes que eu nem imaginava que uma pessoa bastante especial estava assistindo aqueles vídeos, e muita coisa depois disso iria acontecer. Quando você começa a criar conteúdos, muitas vezes você se pega pensando que você está falando de artistas da música sertaneja que nem sabem que você existe. E tem 2 artistas dos quais eu já falei por aí, mas eu nunca vou esquecer esses 2 porque eles foram os 2 primeiros artistas que pra mim sempre foram gigantes. O primeiro deles, o Eduardo Mello, que era o vocalista da banda Nashville. Muito sucesso, Goiás, Mato Grosso, Minas, Tocantins, enfim. A banda não tava mais junto, não tava mais completa e naquela época eles iam voltar à formação original e eu fiz um vídeo todo empolgado sobre esse assunto. E hoje eu tô aqui pra dar uma notícia muito, sei lá, saudosista, uma notícia muito feliz pra quem lembra da Nashville. A notícia é, eles vão voltar. Era um conteúdo ali empolgado de apenas um fã. Mas o Eduardo Mello assistiu e mais do que isso, ele resolveu me mandar uma mensagem sobre aquele vídeo. Hoje em dia você olha isso e pensa, cara, era só uma mensagem, parece simples, mas pra mim aquilo foi gigantesco. Pensa só, pela primeira vez, um artista do qual eu estava abordando, falando, atravessava a tela e vinha falar comigo. Isso é especial. E aquela mensagem dele abriu uma porta. A minha ousadia também. Afinal de contas, por conta daquela mensagem, eu acabei, resumindo tudo, fazendo uma matéria, uma cobertura do evento que promoveria o retorno do Nashville. E eu tava lá. E ali surgiu a minha primeira entrevista. 5 minutos. 5 minutos apenas ali num camarim. E aquilo mudaria, a partir dali, pra sempre, a forma como eu enxergaria o canal e como muitos também me enxergariam. Pela primeira vez eu tive a noção de que aquilo que eu estava construindo na internet poderia me levar para lugares muito além do que um quarto dentro de casa. Poucos dias depois, uma outra surpresa. O Cleiton, da dupla Cleiton Camargo, também assistiu um vídeo meu e entrou em contato. Mais tempo depois, a dupla retomaria as atividades, voltaria a dupla. Nessa época estava separado. O Cleiton nem carreira solo estava fazendo, ele estava parado na música. Então ele veio, mandou uma mensagem muito legal, passamos a ter contato a partir de então. E em 2018, Cleiton e Camargo anunciaram que iam voltar na formação original. Então eu recebi um convite para acompanhar aquele momento. Eu pude entrar, gravar, circular, entrevistar, registrar tudo. Hoje parece algo comum, mas na época era surreal, cara. Porque eu ainda me enxergava apenas como um apaixonado por música sertaneja e de repente eu tava vivendo bastidores que antes eu só assistia pela televisão. Algumas validações têm pesos diferentes, eu imagino que vocês entendam isso. Eu lembro quando o Christian, do Christian Ralph, assistiu um vídeo meu. Ele gostou tanto que ele compartilhou no Instagram dele na época. Eu guardei aquele print até hoje, porque ele representa muito mais do que uma postagem. Ele representa respeito, reconhecimento, sensação de estar no caminho certo. E aquilo me motivou ainda mais a continuar produzindo conteúdos históricos, conteúdos pesquisados, profundos, porque eu percebi que até quem fazia parte daquela história que eu estava contando gostava de assistir. Pouco tempo depois, um momento inesquecível demais. Eu tinha criado também há pouco tempo um novo quadro, que muitos aqui conhecem, que é o Uma a Uma, onde eu pego um álbum e falo de música por música do álbum e dou uma opinião ali. Era um conteúdo completamente nichado, mas feito com muito carinho. E dias depois o Daniel compartilhou aquele conteúdo nas redes sociais dele, com um texto longo, um texto bonito. Naquele dia eu senti algo muito especial. Mas existe uma manhã muito especial na minha vida, nessa história minha. Eu acordei cedo, como fazia todos os dias, tinha que trabalhar. Peguei meu celular para ver as notificações ali, abri o Instagram, abri as notificações e tinha um comentário de um cara chamado Zezé de Camargo. Só podia ser fake. Como assim? Qual a chance do Zezé de Camargo comentar uma coisa minha? Meu maior ídolo, desde criança. E o comentário dizia que ele viu um vídeo meu, que tinha gostado, e que ninguém tinha contado aquela história da maneira que eu contei. E que agora passaria a me acompanhar. Eu li, eu reli, eu fechei o aplicativo, abri de novo, ainda estava lá. Naquele momento, o garoto que ainda existe dentro de mim pôde notar que aquele artista que ele ouvia desde criança, no som alto, no meio da sala, da casa dos seus pais, sabia que ele existia agora. Foi impossível não me emocionar naquele momento. Aquele comentário não era só um elogio, era reconhecimento.
era uma realização. Muito da minha paixão pela música sertaneja começou com o Zezé de Camargo. E o motivo daquela paixão que me fez criar esse canal estava ali me reconhecendo. Hoje, olhando para trás, eu percebo que aquele comentário foi muito mais do que uma mensagem. Foi um divisor de águas. Até então eu era um fã falando de artistas. A partir dali, os próprios artistas começaram a olhar para o meu trabalho e sem que eu percebesse, as portas começavam a se abrir. Portas que me levariam a camarins, estúdios, programas de TV, entrevistas históricas, bastidores, amizades, para lugares que aquele rapaz que posicionava o celular no hidratante numa tábua de passar roupa jamais poderia imaginar. Durante muito tempo eu achei que eu estava apenas estudando a história da música sertaneja, mas talvez eu já estivesse começando a me aceitar dentro dela. Os próximos anos transformariam um criador de conteúdo em alguém presente nos bastidores da própria história que sempre contou. Existe um momento que você percebe que aquilo deixou de ser apenas um hobby. E pra mim esse momento aconteceu em 2019. Eu recebi um convite para participar da Exponeja em São Paulo. Eu iria apresentar um painel ali voltado para produtores musicais, né, do sertanejo ou coisas parecidas. E era a minha primeira grande viagem que acontecia simplesmente porque eu era o carinha daquele canal de sertanejo. Não havia cachê, não havia essas coisas, mas pelo menos eu ganhei a passagem e o hotel. Mas o melhor cachê ainda ia acontecer naquele evento, uma coisa que eu nunca ia imaginar. Eu lembro de andar pelos corredores daquele evento e perceber uma sensação uma mistura de estranheza com algo muito bom. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida vinham falar comigo me chamando pelo nome. Pediam uma foto, comentavam sobre vídeos específicos que eu já tinha feito. Cantores regionais se aproximando de mim falando, e aí, quando é que vai acontecer a nossa entrevista? E eu, A partir dali que eu percebi que eu não tava só fazendo uns videozinhos de sertanejo pra internet. Eu tava criando laços. Eu tava num caminho que eu achava que eu tava sozinho, mas tinha muita gente ao redor acompanhando aquela caminhada. Mas só ali eu tive essa noção. O pessoal tá ali tirando foto com o Dudu Porcena e eu não sei como é que eu vou contar pra eles que ele não é o Luciano da dupla Zezé de Camargo e Luciano, é o Dudu. Se o pessoal vê num evento sertanejo e fala, ai meu Deus, é o Luciano. Não é o Luciano. Esse negócio das entrevistas foi muito interessante, né? Como eu disse, o jeito que aconteceu a primeira entrevista, as pessoas assistiram a primeira e falou, você leva jeito, faz mais, faz isso. E aí começou a aparecer outros artistas falando, me entrevista também. E eu fui testando aquilo, mas nunca foi um plano desde o começo falar, quero entrevistar os artistas. Isso é muito interessante, pouca gente sabe disso. Mas a real é que eu não tinha percebido que eu gostava de fazer entrevistas. Afinal, eu não fazia. E tem, assim, centenas de entrevistas que eu já fiz, né? Mas, com certeza, uma muito importante pra mim foi a com o Léo Chaves. Na época, tava Léo Chaves, carreira solo, não tava mais em Vitor Léo. Eu ainda morava em Anápolis e dei o meu jeito de sair de Anápolis lá no dia, que era um meio de semana, pra vir a Goiânia, que ele tava aqui pra fazer um evento. E eu fiz de tudo pra estar naquele compromisso pontualmente, tudo certinho. Cara, eu tava muito nervoso. Na minha frente tava uma figura que eu admirava há muitos anos e profundamente. E junto comigo uma responsabilidade, uma pressão gigantesca nas costas e que qualquer coisinha, uma vírgula fora do que eu pretendia com aquela entrevista poderia ser um fiasco. Ao mesmo tempo que se eu fizesse as perguntas certas, seria a melhor entrevista até então. Era muita coisa para pouco tempo. Eu tava muito nervoso. Mas, aos poucos, foi melhorando, foi ficando um pouco mais leve. O Léo foi percebendo que ali não tava só um entrevistador comum que, o Léo Chaves, vou fazer umas perguntinhas para ele. Ele percebeu que ali tava um profundo conhecedor de Vitor Léo. Modéstia à parte, eu sou mesmo. Vamos fazer o tempo não apaga, hein, Dó? Ô, bicho, o cara quer desafio. Ele é um cara que gosta de desafios. Eu gosto. Você quer que aumente o tom depois, no final? Ah, pode. Que esse cara é cheio de desafios, mano. Vamos lá. O tempo não apaga, não desfaz. E aí a entrevista deixou de ser entrevista, virou um bate-papo, como se fosse um bate-papo de amigos ali, que até peguei o violão, toquei pra ele cantar, isso pra mim foi uma realização, eu fico emocionado. E aquilo me ajudava a pensar que existia espaço para aquele tipo de entrevista. A entrevista, não uma entrevista formal de um jornalista, mas uma entrevista de um apaixonado pelo sertanejo, como se fosse um fã entrevistando seus ídolos. Existem lugares que têm uma energia diferente. Em 2019, eu consegui fazer uma entrevista que eu queria muito. E ainda recebi o convite desse cara, essa figura tão marcante, para ir até ele e gravar esse bate-papo. Bruno Calimã. Fui pra Vila Velha, no Espírito Santo.
não era só um lugar qualquer que eu ia em Vila Velha para entrevistar ele. Mas eu fui, para quem é compositor sabe muito bem desse lugar, fui no famoso apartamento 601. Um endereço quase lendário para quem ama esse cenário da composição, da composição atual do sertanejo. Ali, naquele apartamento 601, nasceram muitos sucessos, muitos hits que marcaram toda uma geração. Fui muito bem tratado, conversamos ali por horas, falamos da vida, da música, da arte, de composições, relembramos histórias. Falei pro Bruno que eu também gostava de compor, então ele disse, pega o violão ali e toca enquanto eu faço um café. O Calimã fazendo um café pra gente e eu com o violão cantando algumas das minhas músicas. E o mais legal, ele muitas vezes pedindo pra cantar novamente porque tinha gostado muito. E começava a destacar algumas frases, algumas melodias que eu tinha feito, dizendo que tinha gostado, e aquilo me enchia de tanto orgulho. E o melhor ainda estava para acontecer, né? Numa conversa totalmente espontânea, eu falando sobre as maneiras de se enxergar uma situação, e eu fiz uma analogia muito simples, assim, que tem um assunto e dependendo do ponto de vista que as pessoas olham para aquele assunto, elas vão enxergar diferente determinada situação, né? Aí brinquei, falei assim, cara, se você olhar fixo no negócio aqui e tapar um olho, você vai ver uma coisa. Se você tapar o outro e ver se você vai ver uma outra coisa, já muda, imagina quem tá... E aí ele catou o violão e falou assim, começamos a nossa música. E aí ali a gente compôs junto. Um dia eu vou mostrar essa música pra vocês. E aí você tem noção que na minha cabeça, o carinha que começou a fazer um vídeo numa tábua de passar roupa com creme hidratante, celular apoiado, pra falar que era apaixonado por sertanejo, agora tava ali compondo com um dos maiores compositores do Brasil. Eu coleciono momentos que dinheiro nenhum compra. Esse, com certeza, é um deles. Tá muito lá no topo. Se alguém me dissesse lá em 2016 que um dia eu entraria na casa de artistas que eu admirava desde criança, eu provavelmente daria risada, né? Mas aconteceu. E aconteceu das mais variadas maneiras, todas elas muito naturalmente. Um dos momentos mais marcantes foi quando eu fui até a casa do Marrone. Não era o Bruno e Marrone, era só o Marrone. No momento íntimo, no momento de comer pão de queijo, tomar café. A gente já se conhecia em outros momentos que nos encontramos rápido. O Marrone, fora do palco, sem público, sem multidão. Pra mim ainda era muito novo ver um artista ali despido da roupa de artista. Um artista ser humano, um artista que fala de coisas pessoais ali, fala de como enxerga, sentimentos, situações. Coisa que a gente não costuma ver quando tá na televisão, fazendo aquela postura de artista. Eu estava ali, por várias vezes, com um artista, todo mundo vendo como artista, mas eu estava vendo um ser humano. Dessa mesma maneira, eu também entrevistei e fui recebido, muito bem recebido pela Fátima Leão. Era tarde da noite e tudo aconteceu de forma inesperada mesmo. Além da entrevista maravilhosa, eu jantei uma comida preparada por ela. Na entrevista a gente cantou uma das músicas mais lindas dela, que é a Pra Botar Saudade. E por muitos instantes eu olhava e pensava, eu tô me divertindo, eu não tô trabalhando, não tenho como chamar isso aqui de trabalho. É um sonho. Aquela noite com a Fátima Leão foi uma daquelas noites que eu pensava, é só um apaixonado por música vivendo uma noite especial. E pronto. A entrevista foi maravilhosa. Mas o que não foi filmado, que eu guardo só aqui e aqui, é a melhor parte. Essas histórias espontâneas assim são as mais legais. Igual o dia que eu conheci pessoalmente o Gustavo Lima. Tinha acabado de acontecer um DVD, ele tinha participado desse DVD e ele tinha um camarim dele. Eu fui convidado por ele, que me viu pela frestinha da porta do camarim, assim, do lado de fora, né? E eu tava lá de fora. Ele me viu e me chamou lá pra dentro. A gente se conheceu, enfim, a gente já se falava por internet. E aí ele fez questão de botar uma cadeira do lado da dele. E o que você tá bebendo, o que você quer, não sei o que. Eu nem sou muito de beber, mas aceitei beber com ele ali porque era o Gustavo Lima. A gente conversou e eu lembro que já tinha uma meia hora que eu tava conversando com ele e eu falei... Gustavo, deixa eu te interromper rapidão. Eu tô aqui, cara, pra mim isso aqui tá ótimo, mas se você tiver precisando sair, fazer alguma coisa e tal, eu posso ir embora, tá? Aí ele, rapaz, eu te convidei pra ficar aqui, fica quieto, fica de boa. E eu fiquei de boa mesmo, a gente ficou até praticamente amanhecer naquela madrugada, conversando, falando de música, de mercado, falando da vida. Eu lembro que eu fiz uma pergunta muito legal pra ele, assim, que era genuína mesmo. Eu falava, cara, você veio da pobreza, você veio da miséria. E aí você hoje é um bilionário e seus filhos já nasceram nessa riqueza. Como que cria filhos nessa riqueza toda se você veio da pobreza total? E como ensinar os valores que você aprendeu para esses filhos que não vão ter as experiências difíceis que você teve, né? E foi uma resposta muito complexa também, tal, que um dia, quem sabe, eu pergunto isso para ele novamente, gravando dessa vez. Então sim, eu só fiz esse comentário para vocês verem como que foi
profunda aquela conversa, sabe? Foi um dia muito, à noite, né? Uma madrugada muito agradável. E isso fazia eu esquecer que eu tava ali diante de o maior artista solo naquele momento, o número 1. E era apenas uma conversa leve, sincera. Nem parecia um bilionário conversando com um pé rapado. E essa experiência, com certeza, é uma das maiores riquezas, talvez, que o meu trabalho pode me proporcionar. Conhecer o artista, mas também conhecer a pessoa. Mas voltando a falar de entrevistas, a mais assistida é a do Eduardo Costa. 2 horas de entrevista que, pra mim, ali que tava entrevistando, parece que durou só uns 10 minutos. O Eduardo tem uma característica muito rara, né? Ele prende atenção, ele fala com espontaneidade, sem filtro, sem roteiro. E a entrevista ganhou repercussão enorme. Até hoje é a mais assistida do canal. Mas o que eu mais guardo daquele dia e dessa entrevista não são os números. É a forma como ele me fez me sentir completamente à vontade. E talvez era isso que eu procurava nas minhas entrevistas, né? Não ficar fazendo um monte de perguntas formais, não um interrogatório, mas uma conversa. Dudu, por gentileza, não é porque eu tô mandando mensagem pra você, que a gente se fala, que eu quero que você em algum momento deixe de falar o que você pensa sobre a minha carreira, sobre o meu trabalho, sobre as minhas músicas, sobre a minha pessoa. Jamais faria isso. São tantas coisas que eu já vivi que eu não consigo nem contar da maneira cronológica. Mas existe um outro momento, esse até mais recente, com o Daniel. Anos depois de ele ter compartilhado aquele conteúdo meu que eu contei pra vocês. Agora ele não tava compartilhando um conteúdo meu, ele tava me levando ao encontro dele. Quando eu recebi ali o convite pra participar da gravação, né, pra ficar nos bastidores, na verdade, do programa Viver Sertanejo. E eu passei o dia lá, acompanhando as gravações, acompanhando a rotina que acontece naquele dia de gravação. Conversei com o Daniel, gravei um papo com ele. Um papo rápido, mas foi muito legal. Foi um pequeno bate-papo assim, e até arriscamos cantar junto ali algumas coisas. Vem pra mim, eu sou seu. Ah, garoto! Até o vazio. Vazio é maravilhosa! Mas naquele dia aconteceu um detalhe muito importante que pouca gente viu, porque eu postei só nos stories do Instagram, que talvez não fosse tão especial pra muitas pessoas, mas pra mim aquilo foi gigantesco. Um dos roteiristas do programa virou pra mim do nada, sem mais nem menos, e falou: cara, eu já acompanho seu conteúdo tem um tempo, inclusive, vou te confessar, já teve conteúdo seu, que eu achei conteúdo seu, fui atrás do seu perfil, pra ajudar a gente a montar o roteiro de um convidado que ia participar do programa. Falei, bom, Bruno Marrone tem muita música, né? Muita. Muitos anos de sucesso. Aí a gente usou bastante a sua referência daquele ano a ano. Viagem musical. Que você faz, Bruno Marrone. Você usou pro programa? Usamos como referência aquele seu Viagem Musical. E aí a gente olhou lá e falou, bom, cada ano bonitinho, vamos separar essas daqui. E aí fizemos nosso setlist. Ajudou bastante, hein, Dudu? Obrigado. Agora a gente vai conversar sobre assinar minha carteira, né? Que eu tô trabalhando no Viver Sertanejo, eu não sabia. Quando que eu ia imaginar que as coisas que eu crio aqui, que eu sento aqui, pego um caderno pra escrever e anoto com um lápis e leio coisas e assisto coisas e monto um roteiro, quando que eu ia imaginar que o que eu faço aqui reverberaria numa superprodução que o meu conteúdo serviria para roteiro desse programa? Ali ficava claro que as histórias que eu contava no canal, nas minhas redes sociais, não ficavam só ali, né? Elas viajavam, inspiravam, influenciavam. E isso só aumentava a responsabilidade com o que eu faço. Se a gente for passar pela história de muita coisa que eu vivi, e logicamente não dá pra contar tudo, não dá pra gente não falar sobre o Talknejo, né? Que foi um talk show de sertanejo. Acredito que, eu não vi outro, mas eu acredito que o único até hoje. Um formato diferente, leve, que tinha bom humor, mas também tinha profundidade nos assuntos, totalmente dedicado ao sertanejo. Durante 7 ou 8 meses, não me lembro bem, eu me dediquei bastante nesse projeto. Novo jeito de falar de sertanejo, bem-vindos ao Talknejo. Se inscreva no nosso canal. Produção, apresentação, entrevistas, bastidores. Foi um projeto que rapidamente conquistou o público, né? E marcou aquele período, mas também me exigia muito. E naquele momento eu acumulava inúmeras responsabilidades. Produzir o canal, editar, viajar, criar conteúdo e ainda comandar um programa. Infelizmente chegou um momento em que eu percebi que eu não conseguiria mais entregar ao Talknejo a atenção e dedicação que aquele formato merecia. Eu não queria encerrar aquele ciclo, mas as circunstâncias me obrigavam a escolher se eu ia ficar maluco ou se eu ia me dedicar às minhas coisas com mais eficiência.
E até hoje as pessoas comentam comigo sobre o Talquinejo, que assistia demais, que adorava. Gente que me pergunta se não pretendo voltar com o Talquinejo. Pra você ver, 7, 8 meses, como eu disse, e até hoje as pessoas falam daquilo. Pode ter acabado rápido, mas uma coisa é fato. Ele foi tão bem feito, tão bem planejado, tão bem executado, que marcou as pessoas até hoje. Acho que a gente vai sempre lembrar do ano de 2020, né? O mundo parou, os shows desapareceram, as festas foram canceladas, os artistas voltaram para casa e ali ficaram. As pessoas passaram a viver dentro de 4 paredes o tempo todo. Tinha medo, incerteza, silêncio. E foi bem aí que parecia que a música ia parar. Mas aí ela encontrou um novo palco, a internet. No começo, ninguém sabia muito o que esperar, né? Da pandemia, mais eventos parados, mais música na internet, um cantor, umas câmeras, alguns músicos e milhares de pessoas assistindo de casa. Mas rapidamente aquilo deixou de ser apenas uma transmissão e virou um acontecimento nacional. Famílias inteiras se reuniam para assistir. As lives passaram a fazer parte da rotina dos brasileiros. Nas lives também aconteceu muita doação que ajudou muita gente também. E enquanto milhões assistiam, e eu também, eu fazia algo a mais. Eu estudava aquelas lives. Sempre foi fácil pra mim observar detalhes. Então, naquela loucura daquela pandemia toda, eu tava meio que sem ideias pra criar conteúdos. E num lapso assim, eu fiz um vídeo falando sobre a primeira live que teve, grandiosa, que foi a do Gustavo Lima. Aí eu falava sobre o repertório da live, sobre interpretação, sobre afinação, sobre o jeito que foi produzido aquilo ali. Não era um react, era uma análise de como tinha sido a live. A real é que eu pensei que quase ninguém ia assistir aquele tipo de vídeo, porque se eu já vi a live, por que agora eu quero ver um vídeo de um rapaz falando sobre essas lives que eu já vi? Mas foi justamente por conta disso que milhares e milhares de pessoas chegaram até o meu canal nesse exato momento. Enquanto muitos resumiam uma live com cortes engraçados, né, as piadinhas, os momentos, os memes das lives, eu tentava explicar por que aquela apresentação funcionava, por que não funcionava, e sem perceber eu estava criando um espaço que praticamente não existia dentro da música sertaneja. As lives terminavam muitas vezes, né? Muitas delas terminavam de madrugada. E o certo era todo mundo ir dormir depois da live pra acordar cedo no outro dia e fazer suas coisas. Mas muitas vezes eu ficava fazendo anotações do que tinha acontecido nas lives. Às vezes eu chegava a gravar o que eu já queria falar no outro dia, para outro dia facilitar para eu editar, para postar mais rápido. Foi uma rotina intensa, cansativa. Hoje eu vejo que eu poderia ter me dedicado até um pouco mais naquilo. Olhando para trás dá para perceber que eu fazia parte, o meu canal fazia parte da história da música sertaneja que estava acontecendo simultaneamente. Aquilo era uma situação muito presente. E o sertanejo foi muito importante naquele período. E o meu nome estava do lado do sertanejo naquele momento. Eu só não estava prestando atenção. Cada thumbnail dessa representava horas e horas de trabalho. Horas ouvindo, pensando, pesquisando, analisando. Enquanto muita gente enxergava apenas uma live, eu enxergava mais um capítulo da história da música sertaneja. Existe um número que eu nunca esqueço. Quando a pandemia começou e afetou muito a gente, meu canal tinha 128 mil inscritos. E em poucos meses, quando eu falo poucos meses, eu tô falando de acho que 4 ou 5 meses no máximo, esse número já estava dobrado. Então já tinha mais de 200 mil inscritos em pouquíssimos meses. E esse momento aí das lives, com certeza foi um dos mais surreais da minha trajetória. Eu tava assistindo uma live e de repente eu escutava alguém falar: um abraço aí pro Dudu Porcena. Marcos e Belucci, eu nunca vou esquecer. Foi a primeira dupla que falou meu nome com muito carinho. Dudu Porcena, um abraço pra você, tá? Dudu Porcena. Só um adendo aí do Dudu Porcena, que às vezes a gente nunca se falou, mas eu vi muitas matérias que você fala sobre a música sertaneja e entre eles algumas vezes você me elogiou muito. Te agradeço muito pelo carinho, pelo elogio, por gostar do nosso trabalho e por defender a boa música, tá? Deus abençoe aí. Depois teve o Eduardo Costa, Gustavo Lima, Zé Neto Cristiano, Maiara Maraíza, Fernando Sorocaba, Luan Santana, João Bosco Vinícius, Gilberto Gilmar, Ed Brito Samuel, Mike Lian, César Menotti Fabiano, Jorge Mateus. Muitos dos artistas que eu cresci admirando agora estavam citando o meu trabalho espontaneamente. Muitos deles eu nunca tinha tido um contato na vida. Eu só pensava, esse povo sabe que eu existo. E foi a partir dali que muitas portas se abriram para outras coisas, né? Muitos convites, novas entrevistas, novos projetos. As assessorias passaram a me conhecer, a me chamar para alguns eventos. Muitos artistas passaram a perceber que tinham
um carinha ali falando sertanejo com mais profundidade que o normal, sempre colocando a música em primeiro lugar, e talvez isso tenha sido um dos pontos que me deu mais credibilidade no meio, acredito eu. Quando os shows voltaram, muita coisa mudou. Os palcos acenderam novamente, os artistas voltaram para a estrada, a vida voltou a acontecer. Mas para mim, nada era mais igual, porque aquele período tinha transformado para sempre o canal Alma Sertaneja. O canal cresceu, meu nome cresceu demais, as oportunidades cresceram e principalmente a responsabilidade aumentou. Porque quando as pessoas confiam na sua palavra, você precisa honrar essa confiança. E a partir desse momento começou a acontecer coisas interessantes, como ligações inesperadas, mensagens inesperadas, áudios, ligações, músicas inéditas chegando no meu celular, perguntas simples que carregavam um peso enorme. Dudu, o que você acha dessa música que eu vou lançar? Naquele momento eu já não era mais um simples criador de conteúdo. Eu é que demorei a perceber isso. E às vezes acho que até hoje eu não entendi muito bem. Até porque minha opinião estava sendo considerada por quem fazia a própria música sertaneja acontecer. E talvez esse tenha sido um dos maiores reconhecimentos da minha carreira. Porque onde está a loja que se compra confiança? Um dos episódios mais legais de se lembrar desse assunto foi quando eu recebi o convite do Samuel Deoli, grande compositor e também o cara que resolveu abraçar a carreira do Guilherme Santiago mais atualmente. Ele me ligou, era 2021, e ele disse: vem aqui em casa hoje à noite, quero te mostrar umas músicas que vai entrar no repertório do Guilherme Santiago, umas que vão entrar e umas que não estão no momento entrando, e eu queria saber a sua opinião. Eu confesso que eu pensei, mas o que tem a ver eu com isso? O que vai mudar? Se eu falar que eu gosto de uma música, ela vai entrar no repertório? Se eu falar que eu não gosto, ela vai cair do repertório? Tipo, quem sou eu pra fazer isso, saca? Mas eu fui, né? Sempre gostei do Deoli, sempre me tratou muito bem. E fui ouvir as músicas. E o interessante, eu lembro que era uma música, e aí ele falava assim, não precisa nem ficar falando tudo que você acha da música, não. Só fala se gostou ou não gostou e eu vou passando a música. Beleza. Aí eu ia falando, muito boa, gostei demais. Nossa, boa demais. Quando eu tinha ouvido já umas 10 músicas assim, eu pensei, cara, eu falei que todas são boas. Talvez, será que eu tô enviesado, né? Porque eu tô aqui com o cara que tá produzindo tudo isso, o cara que tá por trás de tudo ali do Guilherme Santiago. Aí ele falou, legal, né? Todas que você falou que você gostou, essas que já passaram por um crivo antes, né? Já estavam escolhidas ali pro repertório. Até que começaram a chegar as que eu falei, acho que essa eu não gostei, acho que essa também não. E ele falou, beleza, essas são as do grupo que já tinha caído do repertório, né, do repertório do DVD e tal. E eu lembro que, então até então pensei, bom, o que adiantou eu vir aqui, né? Não mudou nada, eu só confirmei talvez alguma coisa que pra eles talvez já servia, né? Teve uma música que eu fui escutar das caídas do repertório, que eu falei, mas essa música aqui é muito boa, muito a cara do Guilherme Santiago, por que ela caiu? Porque ele explicou que eu não vou lembrar, né? Mas ela caiu. Eu pensei, nossa, mas eu colocaria ela, e de repente dá pra tirar tal outra, que eu também não vou lembrar qual que era. E aí ele, você acha? Eu falei, eu acho que sim. E acabou que a música entrou no repertório do Guilherme Santiago. Eu até acho que deveria ter sido trabalhada essa música, assim, bem mais, né? Ela acabou entrando como uma música comum ali no repertório. Ela tem muito a cara do Guilherme Santiago, que eles acabaram colocando o nome da música muito grande também, né? Que é As Modas Que Eu Fiz Pra Você. Eu acho essa música muito, muito boa. Ela simplesmente só não teve a atenção das pessoas, né? Mas de qualquer maneira não é sobre isso, é sobre... Gente, um dia eu liguei um celular pra falar de sertanejo e um tempinho depois eu tava ajudando a escolher o repertório do Guilherme Santiago, uma dupla que eu admiro demais, que eu sou muito fã. Como assim? Situações parecidas aconteciam aos montes, né? Eu escutei, por exemplo, a música 1h30, que foi gravada por Zezé de Camargo e Luciano, meses antes dela ser lançada. Tava só na voz do Zezé ainda. E ele me mandou porque queria saber o que eu achava. Na pandemia mesmo, o Luan Santana, né, pediu pra assessoria dele me mandar uma música, que era uma regravação do César e Paulinho, a música Eu e Meu Pai, que ele ia lançar um projeto novo, um projeto de regravações, né, e ele queria que eu ouvisse e opinasse sobre aquela regravação. Teve uma vez que aqui, nessa mesa, eu no WhatsApp, conversando com o Israel, da dupla com o Rodolfo, e ele me mandando todo o repertório que seria gravado pro DVD deles, e perguntando quais que eu tinha gostado, quais que eu não gostei, né? E ele já imaginava que eu não ia gostar, porque ele conhece muito o meu gosto, e a gente trocando uma ideia sobre isso. Eu tenho até hoje o áudio do Gustavo Lima me mandando a música Proibido Terminar, que ele me mandou ela sem estar terminada de editar, de arranjar e tudo, e só perguntando o que eu achava, e pedindo ainda pra ouvir de fone, pra ouvir bem. São momentos assim que vale a pena falar num vídeo como esse aqui, mas
Pouca gente conhece essas histórias, porque essas histórias não foram feitas para aparecer. Isso aqui são exemplos de confiança, e talvez por isso tenha muito valor para mim. Em novembro de 2025 eu recebi mais um daqueles convites que parecem improváveis, né? Eu fui convidado para acompanhar o navio de Chitãozinho e Chororó, e dessa vez eu não tava ali trabalhando, não fui chamado para trabalhar, eu fui chamado para curtir aquele ambiente, celebrar a música sertaneja, tinha muitos shows, né? Mas aquele navio ainda ia me reservar um momento muito especial, porque eu não imaginei que ia acontecer ali. Todo mundo que me acompanha aqui um pouquinho de tempo sabe como eu sou fã desde o comecinho de Vitor e Léo. E eu já tinha entrevistado o Léo, né, em 2019, contei pra vocês, mas ainda não tinha conhecido pessoalmente o Vitor. E foi naquele navio que eu finalmente conheci ele. Na minha cabeça seria algo rápido, um abraço rápido, uma fotinha ali, 5 minutos de conversa e olhe lá. Mas esses 5 minutos e olhe lá viraram umas 2 horas. Falamos ali sobre música, sobre composição, sobre carreira, sobre a vida. Em alguns momentos eu me pegava pensando, eu tô aqui conversando naturalmente, fingindo costume com alguém que fez parte da trilha sonora da minha vida. Que doideira. Acho que esse que é o papel da música, né? Aproximar pessoas que jamais pensariam em estar perto uma da outra para trocar uma ideia um dia. Acho que dos acontecimentos, dos vários que não poderiam passar batido, mas nem todos vão dar para falar. Acho que um deles é, por exemplo, a entrevista com o João Carreiro, né, que aconteceu poucos meses antes dele falecer, que era uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo. Uma entrevista até difícil, porque era um cara de muita personalidade, mas que foi muito boa ao mesmo tempo. E pouco tempo depois a gente se despede dele. E praticamente na mesma intensidade, do mesmo jeito, aconteceu a entrevista com o Edivan Gisele. A gente gravou uma entrevista maravilhosa, que a gente esperava que acontecesse já há muitos anos, porque a gente já se conhecia por internet desde a pandemia. A gente começou a trocar uma ideia, depois ficou um tempo sem se falar, depois voltou de novo. E naquela entrevista a gente falou da história dele, uma história muito bonita, uma história bonita e de simplicidade também, só que superando tudo isso, o talento deles que sempre foi gigantesco. E eu tava muito feliz de estar ali junto com eles, né? E eles também, eu sentia isso da parte deles também. Percebendo que eles não sabiam lidar com redes sociais, Instagram, não sabiam mexer direito, eu resolvi, do nada, ninguém me pediu, eu resolvi assumir o Instagram deles para ajudar, dar pelo menos um pontapé inicial, sem falar para ninguém, só eles sabiam. E eu queria gerenciar o jeito do conteúdo que eles iam fazer, para que eles começassem a ser vistos pelas pessoas, né? E de certa maneira, né, sem eu ser um grande profissional dessa área, não sou mesmo, eu pensei, cara, não precisa ser um gênio para entender que o talento desses dois aqui só precisa ser mostrado. E aí depois o negócio vai rolar sozinho. E deu certo. Em menos de um mês, eu que peguei aquele Instagram com 98 seguidores, entreguei ele com 30 mil. Simplesmente com um único tipo de trabalho. Mostrar eles cantando. Aquele momento parecia o começo de uma história linda, né? Entre a gente e principalmente para eles, numa reviravolta na carreira deles, vídeos viralizando, famosos seguindo eles, reconhecendo o talento deles, mas a vida resolveu mudar o roteiro porque nunca é do jeito que a gente quer, né? E no início de janeiro de 2024, menos de um mês depois a gente tá tendo aquele contato, aquele vínculo e crescendo na internet daquela maneira, menos de um mês depois, o Edivan faleceu. Numa manhã comum, ele faleceu. Faleceu hoje. Hoje pela manhã. E eu recebi essa notícia da pior maneira possível. Do filho e da mulher dele, a Gisele. Ainda não sei detalhes direito ainda. Aparentemente ele sofreu algum infarto, algum mal súbito. Foi um choque terrível, né? Eu perdi ali um cara que eu admirava, um amigo. A música sertaneja perdeu um grande artista, um baita segundeiro. E mais do que isso, eu ainda tive a missão de ter que comunicar para aquele tanto de gente que agora estava acompanhando eles, que estava recém acompanhando eles, que o Edivan tinha morrido. E a nossa entrevista tinha menos de um mês, como eu disse. Eu revi muitas vezes cenas daquela entrevista pensando, gente, era para ser só uma boa entrevista e agora virou uma relíquia muito especial. Eu sempre acreditei que grandes talentos mereciam mais oportunidades. Por isso que, em 2019, mais ou menos, eu criei no meu Instagram o Sertanejo Talent. Um concurso simples, mas cheio de propósito, sabe? E o propósito era dar espaço para artistas anônimos, artistas pequenos,
mas muito talentosos. E com o Sertanejo Talent aconteceram algumas edições lá no Instagram. Hoje faz um tempo que eu não faço. E de tantas pessoas especiais que participou daquilo, de tanta gente talentosa, de tantos amigos que eu fiz através do Sertanejo Talent também, teve uma cantora de Santa Catarina que a gente mal imaginava que ia fazer parte desse tanto da vida da gente, né? Uma cantora lá do oeste de Santa Catarina, chamada Ariadna Fiametti. Ela participou, foi muito bem, quase ganhou, chegou lá nas finalíssimas. E nessa batalha, nesse duelo, nesse primeiro duelo, eu escolho a Ariadna. Então, vou ficar com a Ariadna, ok? O amor que eu sinto por você tá aqui. Bom, nesse difícil duelo eu vou ficar com a Ariadna, tá? São prantos de dor que dos olhos caem. Assistir um espetáculo. Eu escolhi a Ariadna. Mas quando isso acontece, você se sai muito bem, aí é parabéns. Esse foi o caso da Ariadna, meu voto é dela. E depois que aquela edição acabou, ela continuou em contato com a gente, né, pela internet. E anos depois, estaria ela mudando para Goiânia para seguir a sua carreira musical, conhecendo aqui também, que era um lugar que ela queria conhecer. E a vida foi aproximando os caminhos. A Michelle, minha esposa, né, que muita gente conhece aqui só pela voz, acabou unindo a voz dela com a voz da Ariadna. Isso no decorrer do tempo. E naturalmente nasceu ali Michelle e Ariadna. Corações deixados no portão. E hoje, quando eu olho para essa história, eu percebo que um simples concurso de internet pode ajudar a conectar pessoas que talvez nunca tivessem se encontrado. É isso que eu disse. A música conecta pessoas. Ao longo desses anos eu vivi muitos momentos inesquecíveis, né? O apartamento 601 do Calimã, uma composição feita espontaneamente ao lado dele, uma madrugada conversando com o Gustavo Lima, um jantar na casa da Fátima Leão, uma entrevista na casa do Marrone, os bastidores do Viver Sertanejo com o Daniel, ouvir que os meus conteúdos serviram de inspiração, são presentes. Presentes que a música sertaneja resolveu colocar no meu caminho. E todos eles têm uma coisa em comum. Nenhum foi planejado. Todos aconteceram naturalmente como consequência de uma paixão verdadeira. Quando a gente olha para uma trajetória de 10 anos, a gente costuma enxergar apenas as conquistas, as entrevistas, os palcos, os encontros, mas existe uma parte que quase nunca aparece. A parte das dúvidas, dos medos, das críticas. E eu vivi tudo isso. Em 2017 eu ainda era muito pequeno, assim, né? Tinha cerca de 5 mil inscritos, eu acho, no começo do ano. Eu gravei um vídeo chamado Qual o Problema de Matheus e Cauã? Não era um ataque, não era uma ofensa, era uma análise. Mas a repercussão foi muito maior do que eu imaginava, né? Vieram mensagens, críticas, hostilidade. Eu nunca tinha vivido aquilo. Eu passei horas me perguntando, será que eu nasci pra isso? Pela primeira vez eu pensei seriamente em desistir do canal. Mas alguma coisa me fez continuar, né? Talvez porque eu entendesse que, mesmo sem saber explicar, honestidade sempre teria um preço. E eu preferi pagar esse preço do que fingir uma opinião que não era minha. A primeira treta a gente nunca esquece. Um dia chegou até mim um vídeo, né? Um cantor do sertanejo que eu não vou expor quem que foi, me mandou um vídeo e falou, cara, posta sobre isso aqui, porque o César Augusto não merece passar por isso. E era um vídeo onde o César Augusto, grande compositor, grande produtor, um grande hitmaker do sertanejo, ele desabafava e ao mesmo tempo mandava um recado para Christian Ralph. Ele queria fazer um projeto com as composições dele e com vários artistas que já interpretaram aquela canção, cantando nesse novo projeto, né? E aí, se eu não me engano, o Christian Ralph não quis participar daquele projeto, alguma coisa assim, tiveram os motivos lá. E o César Augusto não gostou daquilo, né? Então ele gravou um vídeo e esse vídeo nunca foi postado em lugar nenhum. E ele guardou aquele vídeo pra ele. Mas o vídeo chegou até mim por esse artista muito famoso. E aí pediu pra mim, cara, faz uma matéria sobre isso. Será que depois eu não vou caçar encrenca com o Christian Ralph, né? Eu não conhecia Christian Ralph. Como que eu vou fazer? Atendi aquele pedido, né? Não fui de tomar partido nem nada, eu fui lá e expus aquela situação. Rapaz do céu. Entrou pra história das coisas, né, do canal, assim. Aquilo repercutiu muito e, logicamente, chegou até o Christian Ralph e também virou matéria em outros portais também e virou uma confusão, porque tem gente que sai replicando aquilo sem entender o que você está contando, a cronologia das coisas e tudo mais. Até que, pouco tempo depois, eu estava numa entrevista virtual com o Christian Ralph, falando sobre a live que eles fizeram, ou iam fazer, não lembro agora, e o Ralph estava doidinho que eu fizesse a pergunta, uma pergunta específica, né?
E eu fiquei dando um Joãozinho sem braço, mas que pergunta, né? E era sobre essa situação aí do vídeo de César Augusto e tal. E a resposta dele foi um pouco mais do que se imaginava ainda, né? Que fez com que essa polêmica não abaixasse a poeira. Levantou ainda mais. E até hoje tem gente que fala sobre isso. O que poucos sabem, e não é muito motivo para ter orgulho assim, né? Mas o que poucos sabem é que tudo começou no meu canal, porque um dia um grande amigo na época do meio sertanejo, compadecido pela situação do César Augusto, pediu para eu fazer uma matéria daquilo. Se eu tivesse dito não, ninguém conheceria essa história. E eu realmente não sei se isso é algo bom ou ruim agora. Era uma treta que já existia entre eles, só não era pública ainda. Antes que alguém pense que eu causei essa treta, não, ela já existia. Acho que também não tem como não lembrar da época que eu tive que desativar minhas redes sociais, 2021 mais ou menos, se eu não me engano, porque eu tinha feito um comentário no Twitter, uma rede social, a minha menor rede social, que não tem relevância nenhuma, e eu tinha postado que eu não tinha gostado nem um pouco, né, de ouvir o João Gomes, que era uma tendência naquela hora, tava estouradíssimo, e eu não tinha ouvido nada ainda. E num domingo qualquer eu acabei ouvindo, eu falei, esse aqui é o João Gomes que estão falando. E eu tuitei uma coisa que nem não precisava, né? Mesmo que possa realmente ser minha opinião, não precisava ter tuitado aquilo, porque uma pessoa comum, da qual eu sou, tem o direito de opinar, desde que não esteja ferindo moralmente ninguém, agredindo alguém. Só que quando você começa a ter destaque naquilo que você faz, você precisa ter uma responsabilidade diferente, porque as coisas podem repercutir de uma maneira que foge do seu controle. E foi o que aconteceu. A partir do momento que eu disse que era uma das piores coisas que eu tinha ouvido e tal, eu senti na pele o que é sofrer com mentiras, né? Então teve gente me acusando de xenofobia, racismo, coisas pesadas que não tem absolutamente nada a ver com aquele tweet meu, nada a ver. Era simplesmente falando, eu não gostei de ouvir esse rapaz. Me imputaram essas coisas assim, ao ponto que eu recebi ameaças de morte, assim, no direct e tal. Que eu tive que desativar minhas redes. E foi um momento muito ruim pra mim. Um momento muito depressivo, assim. Talvez tenha sido um dos momentos mais pesados por conta de algo que eu falei na internet. E talvez uma das perguntas que eu mais receba nos últimos 4 anos é sobre o bloqueio do Zezé de Camargo. O afastamento, o que aconteceu, qual que é a verdade. E o negócio é que eu também não tenho todas as respostas, né? Só sei dizer que foi muito dolorido. Eu passei muito tempo bem deprimido com isso. Afinal de contas, isso aconteceu depois de ter vivido bons momentos com o meu grande ídolo da música sertaneja. Depois de eu ter estado na Fazenda, na tão cobiçada Fazenda é o Amor. E lá eu entrevistei o meu maior ídolo. Eu fui convidado para lançamentos, eventos. Eu cantei ao lado dele no palco. Eu recebi carinho, recebi respeito. Talvez aí vocês não consigam ver, mas o brilho dos meus olhos hoje é por estar com Zezé de Camargo e Luciano em Paranaiguara. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Eu recebi atenção e de repente tudo mudou. E seria muito mais fácil transformar essa história numa grande mágoa. Mas eu escolhi outro caminho. Eu escolhi ficar lembrando muito mais daquele menino, daquela criança na sala dos pais, ouvindo Zezé e Luciano. E aquela criança interior se realizando naqueles bons momentos. Nada do que aconteceu depois consegue apagar as coisas boas que aconteceram antes daquilo. Isso aqui é meu. Todo fim de ano, aqui no canal acontece a mesma coisa. Começam as mensagens, Dudu, cadê as melhores músicas do ano? Cadê as piores? E sem perceber, aqueles vídeos se tornaram uma tradição. As melhores, pra mim, nunca foram as mais tocadas. Eu sempre procurei valorizar músicas que realmente mereciam reconhecimento. Boas composições, boas interpretações, boas ideias. As piores sempre foi num momento também de descontração, nunca pra humilhar os artistas, mas pra rir junto daquelas escolhas curiosas que a gente pensa, como que isso foi aprovado por alguém? Quando eu vejo as thumbs de 2017, 2018, 2019, eu percebo que o cenário mudou, a câmera mudou, eu mudei, mas aquela tradição permaneceu, né? E isso me emociona, porque significa que esse quadro já não pertence apenas a mim, pertence a quem espera por ele todos os finais de ano. Quando eu comecei o canal, eu imaginava que talvez conquistasse inscritos, visualizações, quem sabe algumas entrevistas. E hoje eu percebo que eu construí algo muito maior. Eu construí relações, construí confiança, comunidade, ajudei artistas a serem descobertos, histórias a serem preservadas.
pessoas a enxergarem a música sertaneja de outra forma. E talvez esse seja o maior legado que eu possa deixar. Humildemente, eu atribuo ao meu trabalho que muitos artistas, bons artistas, incríveis artistas, tenham sido conhecidos por outras pessoas, por uma outra geração, por causa de algum vídeo, de algum conteúdo que eu tenha feito. Não fiz favor pra ninguém. Eu simplesmente fui coerente com aquilo que eu planejei quando eu percebi o que eu estava construindo na internet. Eu queria colocar mais histórias e histórias boas da música sertaneja na visão de pessoas que talvez nunca pensaram em querer conhecer. Esse trabalho eu fiz com artistas que nunca imaginaram que eu fosse citá-los um dia. E também nunca esperei que esses artistas tivessem a gratidão eterna a mim porque eu mudei a vida deles. Não. Até porque quando você faz alguma coisa esperando gratidão, automaticamente aquilo já não é uma atitude genuína sua. Você não está fazendo sobre algo, mas está fazendo pra você. E nem tudo é só sobre a gente. Mas de todos os artistas que eu fiz isso, e não fiz pensando nada em troca, mas que gerou uma grande amizade, um respeito, e eu tenho muito orgulho disso, principalmente vou citar até porque sempre falam de mim e daquela atitude que eu tive lá em 2020, que reverbera até hoje, é a dupla Irmãs Barbosa. Eu amo aquelas mulheres. Além de muito talentosas, são pessoas fantásticas, são pessoas verdadeiras, e são pessoas que até hoje mantenho contato, e sempre que posso, tô perto delas, sempre que elas podem, elas me convocam para estar em alguma coisa delas. E o mais legal, que é algo que acontece por conta do caráter delas mesmo, porque elas querem, que eu já falei até que nem precisa disso, mas elas sempre gostam de falar que aquele vídeo meu, a maneira que eu voltei o nome delas a ser falado no meio sertanejo, que lógico, depois de mim começou muita gente a falar também, que aquilo foi crucial para elas olharem de novo diferente com uma carreira que elas não viam já com aquele brilho nos olhos naquele momento. E cara, já pensou o tamanho da responsabilidade disso? É por isso que eu digo que foi um divisor de águas, porque muita gente não sabia da atualidade dos seus inscritos, não nos conhecia. Né? E aí viu, concordou com as suas palavras e foi curtir o nosso canal também, né? Então não tem jeito. Você mora no nosso coração e vai ter mais de uma página nesse livro, com certeza. E nas Irmãs Barbosa eu me realizo quando eu lembro que eu queria mostrar para as pessoas cada vez mais que eu gosto de falar de coisa de qualidade, que é uma coisa de mais qualidade que Irmãs Barbosa. E quando as pessoas falam Irmãs Barbosa e me relacionam junto a elas, eu praticamente me derreto, porque é muito orgulho. E se um dia eu resolvi fazer isso, eu me propus a fazer isso desde o começo. Então, eu quero pensar que é o mínimo que eu devia ter feito. Eu não sou nenhum benfeitor. Eu sou o cara que eu queria ser mesmo. Eu queria falar de coisa boa e mostrar coisa boa para as pessoas. Tá aí. É isso. 10 anos. Obrigado por estar aqui. Obrigado por cada comentário, por cada vez que você compartilhou um vídeo meu. Obrigado pelas suas críticas, seus elogios, obrigado pelas observações que me fizeram crescer. Obrigado por muitas vezes falarem coisas legais pra mim, em momentos que talvez vocês não sabiam, mas eu pensava em desistir. Obrigado por caminharem comigo durante tantos anos. Hoje, se o meu trabalho, se o meu nome faz parte da história da música sertaneja, é só porque um dia vocês também decidiram fazer parte da minha história. E uma coisa levou a outra. Eu quero muito continuar contando as histórias enquanto tiver alguém disposto a ouvi-las. Hoje, se eu pudesse me teletransportar no tempo e voltar para 15 de junho de 2016, quando o vídeo do Dragon Ball estava pronto já para apertar o botão de publicar, eu falaria: "Você tá preparado mesmo para apertar esse botão?" Oi, pessoinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com você comigo!